Caverna dos Tesouros, do capítulo 42, a queda de Jerusalém ao capítulo 45, registro das gerações após o exílio. Capítulo 42, a queda de Jerusalém. Joiaquim tinha 25 anos quando foi colocado no poder, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Sua mãe era Zebida, filha de Fadaías de Ruma. Praticou o mal diante do Senhor, como o fizeram seus pais. No seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Joiaquim permaneceu 3 anos submetido a ele. Depois se rebelou e levantou-se contra ele. Então Deus, por causa dos seus delitos, permitiu que marchassem contra ele legiões de soldados. Depois Joiaquim morreu e foi para junto dos seus pais. Depois dele reinou seu filho Joaquim. O rei do Egito, porém, nunca mais saiu dos limites do seu país, pois o rei da Babilônia tirou-lhe tudo o que possuía, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando chegou ao poder, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe foi Nexusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Praticou o mal diante do Senhor, como o fizera seu pai. Nesse tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. E esse rei arrastou seu povo ao cativeiro, no ano 8º do seu reinado. Saqueou também todo o tesouro do templo do Senhor, bem como os tesouros do palácio real. Levou para a Babilônia toda Jerusalém, Joaquim, sua mãe, suas mulheres, seus principais e todos os guerreiros válidos. A todos levou à Babilônia, como prisioneiros. Então o rei da Babilônia estabeleceu em seu lugar o tio dele, Matanias, como rei, e deu-lhe um nome de Sedécias. Sedécias tinha 20 anos quando foi colocado no poder, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Amital, filha de Jeremias, de Libna. Praticou o mal diante do Senhor, como havia feito Joaquim. Assim, fez recair a ira do Senhor sobre Jerusalém. E Sedécias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, irrompeu contra Jerusalém. A cidade foi então fechada e sitiada, até o 10º ano do reinado de Sedécias. Quando depois foi invadida, todos os seus defensores fugiram, de noite, na direção dos campos rasos. Mas a legião dos caldeus perseguiu o rei e rendeu-o na planície de Jericó. Então ele foi apartado de toda a sua corte e como prisioneiro, foi arrastado à presença do rei da Babilônia, em Riblat, e ali foi sentenciado. Os filhos do rei Sedécias, por ordem do rei caldeu, foram trucidados sob os seus olhos. Depois o rei vazou os olhos do próprio Sedécias, acorrentou e levou-o para a Babilônia. Capítulo 43, Ciro. Então o Simeão, o sumo sacerdote, fez um pedido ao chefe militar, pois este lhe assegurava a liberdade de palavra. Devolveu-lhe então todos os livros das Escrituras Sagradas, e não os queimou. A seguir Simeão, o sumo sacerdote, amarrou-os todos juntos e atirou-os numa cisterna. Jerusalém foi depois destruída e completamente devastada, e ninguém mais sobrou dentro dela a não ser o profeta Jeremias, que ali morava, e que durante 20 anos proferiu lamentações sobre ela. Passado esse tempo, o profeta Jeremias morreu, na Samaria. Foi enterrado pelo sacerdote Ara em Jerusalém, cumprindo o juramento que o profeta lhe solicitara. Até a última destruição de Jerusalém, os escribas hebreus, gregos e sírios detiveram a verdade e reuniram condições de apresentar o registro das gerações dos troncos e dos povos. Mas, a partir dessa destruição, não houve mais nenhuma verdade nos seus escritos. Assinalaram apenas os patriarcas das tribos e não mostraram de onde procedia a linhagem dos sacerdotes. Joaquim ficou prisioneiro durante 37 anos. Após a sua libertação, casou-se com Gulit, filha de Eliashim, e dela gerou Salatiel, na Babilônia. Joaquim morreu, e Salatiel casou-se depois com Etbat, filha de Eucana, e dela gerou Zorobabel. Zorobabel casou com Malcat, filha do escriba Esdras, mas não chegou a gerar dela nenhum filho, na Babilônia, pois nos dias de Zorobabel, príncipe de Judá, reinava na Babilônia Ciro, o persa. Ciro casou-se com a filha de Salatiel, e irmã de Zorobabel, segundo a lei persa, e fê-la rainha. Então ela pediu a Ciro que permitisse o retomo dos israelitas. Zorobabel era seu irmão, por isso ela estava tão zelosa.
e preocupada com a volta do cativeiro. Ciro amava sua mulher como a si mesmo, e cumpriu sua vontade. Despachou arautos por toda a terra da Babilônia, anunciando que todos os israelitas se ajuntassem. Quando estavam reunidos, falou Ciro a Zorobabel, irmão de sua mulher: prepara-te para conduzir de volta os filhos do teu povo. Torna em paz a Jerusalém. Reconstrói a cidade dos teus pais, habita nela e sejas o seu rei. Por ter Ciro possibilitado o retorno dos israelitas, Deus disse: eu inscrevi o meu servo Ciro entre os justos. E Ciro foi denominado meu pastor, o ungido do Senhor, porque sua semente, através de Mesainate, irmã de Zorobabel, foi incorporada à semente de Davi. Os israelitas partiram então da Babilônia, sendo Zorobabel o seu rei, e sendo o sumo sacerdote Josué, filhos de Josadaque, um descendente de Arão, segundo o anjo indicou ao profeta, dizendo-lhe: estes são filhos da unção. Quando saíram do cativeiro, no segundo ano de Ciro, chegava ao fim o 5º milênio. Capítulo 44. Esdras e Zorobabel. Ao partirem, eles não possuíam mais nenhum escrito dos profetas. Então o escriba Esdras dirigiu-se àquela cisterna e lá encontrou um fumigador ardendo, e dele emanava uma fumaça perfumada. Tomou então por 3 vezes daquela cinza dos livros sagrados, e levou à boca. De imediato foi-lhe concedido por Deus o espírito da profecia, e assim ele pôde restabelecer todos os escritos dos profetas. A luz que se encontrava naquela cisterna era a luz da santidade do templo do Senhor. Zorobabel era o rei em Jerusalém, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e Esdras, o escriba do Pentateuco e dos profetas. Quando os israelitas saíram da Babilônia, celebraram uma Páscoa. Os israelitas celebraram durante sua vida as 3 seguintes Páscoas: uma no Egito, nos tempos de Moisés; outra, sob o reinado de Josias; e a terceira, quando foram libertados da Babilônia. Depois a Páscoa foi-lhes abolida por toda a eternidade. Desde o primeiro cativeiro de Jerusalém, em que Daniel foi lançado à prisão, até o reinado do persa Ciro, decorreram 70 anos, segundo a profecia de Jeremias. Os israelitas iniciaram a reconstrução do templo nos dias de Zorobabel, de Josué, filho de Josadaque, e do escriba Esdras. A reconstrução durou 46 anos, como está escrito no Santo Evangelho. Mas a linhagem das sucessivas gerações uma vez mais foi perdida de vista pelos escribas. Não conseguiram mostrar-nos de quem os cabeças das estirpes tomaram as suas mulheres, nem de onde estas procederam. Eu, porém, conservei a série verdadeira, e a todos posso mostrar a realidade dos fatos. No tempo em que os israelitas retomaram da Babilônia, Zorobabel gerou Abiúde, de Malcate, filha do escriba Esdras. Abiúde casou com Saquiate, filha do sacerdote Josué, que foi filho de Josadaque, e dela gerou Eliashim. Eliashim casou com Alabo, filha de Domir, e dela gerou Azor. Azor casou com Jalpate, filha de Azor, e dela gerou Zadok. Zadok casou com Seutim, filha de Domim, e dela gerou Achim. Achim casou com Escate, filha de Taio, e dela gerou Eliúde. Eliúde casou com Bestim, filha de Azol, e dela gerou Eleazar. Eleazar casou com Diate, filha de Tola, e dela gerou Matã. Matã casou com Sabrate, filha de Pinechas, e dela gerou 2 filhos gêmeos, Jacó e Joaquim. Jacó casou com Adbite, filha de Eleazar, e dela gerou José. Joaquim casou com Diná, filha de Paxante, e dela gerou Maria, da qual nasceu o Messias. Capítulo 45. Registro das gerações após o exílio. Já que nenhum dos escribas antigos encontrou os ramos das gerações dos descendentes de seus pais, os judeus instaram junto aos filhos da igreja para que comprovassem que os pais da bem-aventura, da Maria fazem parte daquelas gerações. Insistiram para que os filhos da igreja pesquisassem a linhagem dos pais, para comprovar a verdade dos fatos, pois eles diziam que Maria era filha adulterina. Agora, porém, calar-se-á a boca dos judeus, e eles deverão admitir que Maria procede da casa de Davi e de Abraão. Os judeus não possuem o registro das gerações, que lhes proporcionaria a verdade sobre a linhagem masculina dos seus pais, porque por 3 vezes os seus escritos foram queimados pelo fogo.
A primeira vez ocorreu nos dias de Antíoco, que promoveu uma perseguição contra eles, profanou o templo do Senhor e obrigou-os a fazer sacrifícios aos ídolos. A segunda vez, a terceira vez, nos dias de Herodes, quando Jerusalém foi arrasada. Os judeus estavam em grande aflição, pois não possuíam nenhum ramo verdadeiro da geração dos descendentes dos seus pais. Procuravam com grande empenho descobrir a verdade dos fatos, mas não conseguiram. Muitos eram os seus escribas, mas cada um escrevia à sua maneira. Não chegavam a um acordo, por não terem como apoiar-se nas bases da verdade. Mas os nossos escribas, os filhos da igreja, também não tinham condições de mostrar-nos a verdade segura e indiscutível, nem mesmo em relação à maneira como o corpo de Adão fora transportado até o Gólgota, nem quanto à identidade dos pais de Melquisedeque, e nem quanto à procedência dos pais da bem-aventurada Maria. Quando os israelitas, pressionados pela igreja, não conseguiram encontrar a verdade, apressaram-se a escrever erros e fantasias, e isso, para nós, essa série de 63 gerações. Ela começa com Abraão e chega até o Messias. Mas onde cada um deles foi buscar sua mulher e de quem ela era filha, isso nem os escribas gregos, nem hebreus, nem sírios conseguiram mostrar. Mas assim como cada um dos mestres divinos da igreja pôde estabelecer uma verdade que servisse de fundamento, e ofereceram aos fiéis uma arma com a qual pudessem lutar e combater os seus inimigos, assim também o Messias concedeu-nos a graça de poder esclarecer, no seu rico tesouro, aquilo que para eles era impossível. Empenhamo-nos com todo zelo em fazer aquilo que para eles era impossível, acompanhando o diligente esforço do nosso irmão Nemésio, ilustre no Messias. Embora tivesse eu sido prejudicado por minha própria inconstância, tu não te afastastes um momento sequer do amor pelo ensino, mas com certeza pela benévola simpatia que manifestas para comigo. Esforcei-me sinceramente no cumprimento da incumbência que me deste, e assim posso dar-te notícia por escrito do resultado. Escuta, meu irmão Nemésio. Esses ramos de gerações que te transcrevo não foram ainda descobertos por nenhum dos outros mestres. As mencionadas 63 gerações, das quais deriva a humanidade do Messias, conheceram a seguinte sucessão. Adão gerou Sete. Sete casou-se com Selimate, que nasceu junto com Abel, e dela gerou Enos. Enos casou-se com Ana, filha de Jobal e neta de Xox, filha de Sete, e dela gerou Cainã. Cainã casou com Perjate, filha de Cotim e neta de Jarbal, e dela gerou Maalaleleu. Este casou-se com Sechatpar, filha de Enos, e dela gerou Jared. Jared casou-se com Sebida, filha de Cuxlone neta de Cainã, e dela gerou Enoque. Enoque casou-se com Satquim, filha de Topiche neta de Maalalel, e dela gerou Matusalém. Este casou-se com Sacute, filha de Soquim e neta de Enoque, e dela gerou Lameche. Lameche casou-se com Sipa, filha de Tautab neta de Matusalém, e dela gerou Noé. Este casou-se com Aical, filha de Namos, e dela gerou Sem, Cã e Japete. Sem gerou Arpaxade, este Salé, este Eber, este Peleg, este Regu, este Serog, que gerou Taré. Taré casou-se com duas mulheres, Jona e Salmute. De Jonas gerou Abraão e de Salmute, Sara. Abraão casou-se com Sara e gerou Isaac. O Isaac casou-se com Rebeca e gerou Jacó, que se casou com Lia e gerou Judá. Judá gerou Fares, de Tamar. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Arão, este Aminadab, este Naasson, este Salmão, e Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz casou-se com Rute, a filha de Lot, e gerou Obed. Obed gerou Isai, e este gerou o rei Davi, que se casou com Betsabá e dela gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, este Abias, este Asa, este Josapate, este Jorão, este Ocosias, este Joás, este Amazias, este Azias, este Jotam, este Acás, este Ezequias, este Manassés, este Amon, este Josias, este Joiaquim, este Jeconias, este Salatiel, este Revdagja, este Zorobabel, este Abiúde, este Eliashim, este Azor, este Zadok, este Achim, este Eliúde, este Eleazar, este Matã, e este Asibrate, filho de Pinechas. Ele gerou Jacó e Joaquim. Jacó casou-se com Adbite, filha de Eleazar, e gerou José, noivo de Maria. Joaquim casou-se com Diná, que vem a ser Ana, filha de Pachode. 60 anos depois de casados, ela deu à luz Maria, da qual nasceu o Messias.
Sendo José filho do tio de Maria, a ele foi ela entregue por ordem divina para que ficasse sob os seus cuidados, pois Deus sabia que Maria seria perseguida pelos judeus. Vês agora, irmão Nemésio, como os pais da bem-aventurada Maria procederam da linhagem genealógica dos descendentes de Davi? Vê. Situei-te agora sobre os fundamentos da verdade, a que nenhum dos outros escribas conseguiu chegar. Podes constatar como essas 63 gerações se sucedem, desde Adão até o nascimento do Messias. Também para os judeus é uma satisfação poder averiguar a descendência das estirpes dos seus pais. Vês, irmão Nemésio, que foi nos dias de Ciro que chegou ao fim o 5º milênio? De Ciro até a paixão de nosso Salvador transcorreram 500 anos, segundo a previsão de Daniel, que profetizou, e disse: após 62 semanas, o Messias será morto. Essas semanas correspondem aos 500 anos. Vês por que deve calar-se a boca dos judeus, pois ousaram dizer que o Messias até hoje ainda não veio. Então devem eles necessariamente escolher de duas uma: ou aceitam a profecia de Daniel, ou rejeitam-na. A sua profecia, na realidade, cumpriu-se, e as semanas transcorreram. O Messias foi morto e a cidade santa foi destruída por obra de Vespasiano.